Vamos falar sobre a situação com o máximo de profundidade que a gente consegue agora, já que a notícia é muito recente, acerca da situação de Karim ADM. Quem trouxe a notícia, falei na introdução da live, mas não custa repetir agora, quem trouxe o furo de reportagem de que o Barcelona está muito perto da contratação do jogador foi um jornalista independente da Catalunha, que acompanha o Barcelona e já foi figura importante em ser o primeiro a dar muitas notícias de mercado do Barça, chamado Gerard Romero. A galera fica um pouco desconfiada, porque como ele é jornalista independente e torcedor ferrenho, às vezes ele se passa na hora de transmitir as informações, mas ele tem figuras na cidade, é papo de maluco. Parece que todo hotel e todo restaurante de Barcelona sabe que o Gerard Romero paga bem para ter informações sobre reuniões de dirigentes do Barcelona que estejam acontecendo com qualquer pessoa. Pode ser empresário, pode ser jogador, pode ser dirigente de outro clube, e ele sempre é o primeiro a saber. É papo de maluco isso. Ele não trabalha em nenhum grande meio de comunicação, ele é independente, ele é o Léo Dias catalão. Pronto. Agora você entendeu quem é Gerard Romero. Ele é o maior fofoqueiro que tem em Barcelona, só que obviamente o foco dele é futebol, o foco dele é mais especificamente contratações do Barça, notícias de mercado do Barcelona. E ele foi o primeiro a soltar essa notícia há algumas poucas horas. O que ele disse? E depois outros meios de comunicação começaram a repercutir e, portanto, era verdade. Diário Sport, Fabrício Romano, a galera veio depois. O Gerard Romero disse que o Barcelona já está há muito tempo negociando com o ADM. Há bastante tempo, há algumas semanas, já existiam contatos entre o Barcelona e o jogador para tentar encontrar um acordo financeiro e garantir que ele se encaixava no perfil, que ele se encaixava no orçamento que o Barcelona estipulou para contratações do tipo. O Barcelona já sabia há algum tempo que o ADM entrava no último ano de contrato e, portanto, seria uma boa oportunidade de mercado. Ele estava avaliado hoje pelo Transfermarkt em torno de 40 milhões de euros. E no caso de entrando no último ano de contrato, a tendência é que você consiga pela metade do preço, no máximo 60% do valor de mercado. Você já consegue a contratação, porque se o clube não vende barato agora, o cara sai de graça daqui a um ano, e é um jogador de 24 anos, e é um jogador com passagem pela seleção alemã, e é um jogador que tem mercado e que já tinha anunciado que não ia renovar, que não tem interesse de seguir no Borussia. E aí entra um pouco do peso do que é o Barcelona e de uma facilidade que o Barça tem para conseguir contratações. Ele se recusava, desde o momento em que o Barcelona entrou na brincadeira, a negociar com outros clubes. Ele tinha uma oferta muito boa da Arábia Saudita, mas ele acabou deixando de lado a partir do momento em que ele soube que o Barcelona era uma opção. E ele virou opção para o Barcelona por conta de um pedido do Hansi Flick. O Hansi Flick elogia muito a capacidade do Bardag de aceitar que ele está no fundo do elenco, de que ele é uma das últimas opções para entrar em campo, mas a evolução que se esperava do Bardag nesse primeiro ano a serviço do Hansi Flick não satisfez o treinador. E ele gostaria de ter, além do Anthony Gordon, além de um centroavante, que tudo aponta vai ser o Julián Álvares, mais um reforço para o ataque, que viesse para ser um reserva, de preferência que pudesse atuar nas duas pontas, caso do ADM, para que quando o Lamine Yamal não pudesse jogar ou precisasse descansar, para que ele tivesse a profundidade necessária para conseguir colocar outros atletas em campo sem medo de deixar pontos pelo caminho, uma segurança que ele não tinha com o Bardag. Isso daqui a gente já tinha falado há muito tempo, né? Não é uma notícia nova. A sensação que dá é que o Bardag não permanece no Barcelona para a próxima temporada. Isso poderia abrir espaço para, além do Anthony Gordon, a continuidade do Rashford, ou podia abrir espaço para a contratação de algum outro jogador que viesse por um preço parecido ao que seria a saída do próprio jogador sueco. Aparentemente, embora ninguém falasse disso, já tem mais ou menos uns 15 dias que o Barcelona estabeleceu como alvo o Karim ADM. Hansi Flick fez o pedido. O ADM já chegou a estar no radar do Barcelona há alguns anos atrás, na época em que ele jogava no Red Bull Salzburg, logo antes dele ir para o Borussia Dortmund, só que era 2021, era o pior momento de fair play financeiro do Barça, e sequer se cogitou fazer um investimento significativo por qualquer atleta naquela época, só jogava no Barça quem viesse de graça,
E aí o ADM, apesar de ter sido a princípio observado, foi imediatamente descartado, porque não haveria nenhuma contratação grande naquele momento. Peço perdão por te lembrar isso, mas foi justamente na época em que o Messi não pôde continuar, porque não havia fair play financeiro para ele permanecer. Contratação do ADM seria um tapa na cara do torcedor naquele contexto. E mesmo que não fosse um tapa na cara do torcedor, não era realista do ponto de vista financeiro, então ele acabou abandonado, mas ele volta ao radar nesse momento, por pedido do treinador, e nessa nova era financeira do Barça, de retorno à regra do 1 para 1, de poder operar com normalidade dentro do mercado da bola, de poder fazer contratações com um pouco mais de peso. Ainda existe muito torcedor que desconfia. Se a gente contratar um jogador, não vai mais dar para contratar ninguém, porque já houve uma época que foi assim. Só que acabou, a galera tem que se desprender disso. 3 anos atrás, se a gente contratasse o Anthony Gordon, acabou a janela. Gastamos 70 milhões no Anthony Gordon, acabou a janela. Não é mais assim. Isso é importante. Por quê? Porque eu já quero responder uma pergunta que você tá doido para fazer, mas que eu vou me antecipar. Apesar de o Barcelona ter contratado já o Anthony Gordon e tá muito perto da contratação do ADM, isso não impede a contratação de um centroavante. Nem naquela época da contratação do Gordon, quando a galera perguntou, nem agora, na grande chance, muito perto de se concretizar a contratação do ADM, que eu vejo a galera perguntando, em nenhum dos dois casos o Barcelona está querendo trazer um falso 9. É um ponta. Ponta para dar profundidade no elenco. Ponta para que o Barcelona tenha, para todas as posições do ataque, um titular de primeira prateleira e um reserva de garantias. A diretoria do Barça encontrou no ADM uma oportunidade de mercado, o Hansi Flick chegou à conclusão que era um reserva que ele gostaria de ter à disposição, mas obviamente o ADM não chega para roubar a vaga, nem do Lamine Yamal, nem do Rafinha. Profundidade de elenco, joga nas duas pontas. Beleza. Com tudo isso em mente, o que a galera está perguntando é, mas e o preço? Vai custar quanto? E no momento que eu estou falando com você, às 8h55, horário de Brasília, do dia 8 de julho, essa informação ainda não é sabida. Mas existem as estimativas. Tendo em vista que o jogador ele tem um preço, um valor de mercado de 40 milhões de euros, e ao mesmo tempo ele está no seu último ano de contrato, imagina-se que entre metade do preço, 20 milhões, e um pouco acima disso, 25, 30 milhões, seria um preço aceitável para o Borussia Dortmund. O Barcelona vai contratar o ADM por menos do que ele vale, porque ele está na reta final de contrato, ou vende barato agora, ou ele sai de graça daqui a um ano. Salários também ainda não foram revelados. Isso é um ponto que nenhum jornalista ainda conseguiu apurar. Mas estima-se que ele viria para ganhar em torno de 10 a 12 milhões de euros, que é mais do que ele ganhava no Dortmund, isso bruto, tá bom? Porque se fosse para ganhar 10 líquido, ele tinha que ganhar 20 bruto, ele ia ganhar mais que o Yamal. Calma. É de 10 a 12 no bruto, então ele ia ganhar de 5 a 6 no líquido, que é um valor normal para um reserva do Barcelona. Seria uma operação financeiramente redondinha. E se desse tudo errado, e se ele não respondesse ao treinamento, e se ele não se encaixasse no elenco, e tudo isso o Hansi Flick acredita que vai dar certo, mas se desse tudo errado, ainda é um jogador jovem, com mercado, com passagem por seleção, que pode ser vendido e o investimento seria recuperado. Então o Barcelona se sente muito confortável para ir em busca do jogador. Resumindo tudo o que a gente falou, a chegada do ADM ainda não é oficial, mas ela já vem sendo trabalhada há algum tempo em segredo. E a tendência é que nos próximos dias ele seja anunciado mesmo, já com o contrato assinado. Ele sequer foi convocado para a Copa do Mundo, então a Copa nem interferia nessas conversas. Simplesmente o timing mesmo, calhou de as conversas aprofundarem depois que a Alemanha foi eliminada, mas isso não estava atrapalhando nem acelerando em nenhuma proporção. É um jogador que viria por um preço baixo, que tem uma boa idade, pedido do Hansi Flick, e que não vai atrapalhar. Escuta bem o que eu estou te falando. Não é trazer o ADM e desistir de trazer um centroavante. Ah, não vai dar para trazer centroavante, traz o ADM. Não. É trazer o ADM para ele ser profundidade de elenco nas pontas do Barcelona. Quem deve ser muito afetado por essa contratação deve ser o Bardak, que no fim da temporada
já estava como uma das figuras mais citadas nas listas de saída, junto do Casador principalmente. Eram dois jogadores que muito provavelmente acabariam sendo vendidos. No caso do Bardag, se cogitou a possibilidade de um empréstimo ou de uma venda, mas com opção de recompra. Isso ainda pode acontecer, mas agora a prioridade é que o Bardag saia, porque você vai ter um excesso de jogadores para o ataque. O centroavante ainda será contratado, tendência é que seja o Julián, mas se não for ele, vai ser outro, fazendo com que o Barcelona tivesse 7 opções para o ataque, o Bardag sendo a última delas, não ia jogar o ano inteiro. O ideal é que sejam 6 nomes. O Bardag não fará parte do elenco do Barça na próxima temporada, beleza? Não afeta a contratação de centroavante, mas afeta a continuidade da promessa sueca que veio do Copenhagen, da Dinamarca. Tudo bem? Assim que a gente tiver mais informações de valores, a gente traz também, mas por enquanto o contexto é esse. E aí eu quero a tua opinião. O que tu achou? Tu acha um bom planejamento do Barça estabelecer como prioridade ter 6 atacantes, todos com a intensidade e a velocidade que o Hansi Flick exige para poder impor o seu sistema de jogo, ou outras prioridades deveriam ser implementadas? Te leio e te respondo aqui no YouTube.